Olá, internautas, bom dia a você que está acompanhando a JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos aqui hoje para apresentar mais um programa da série Personalidades em Destaque. E hoje a JMV TV tem a grata satisfação de receber aqui em seus estúdios a presença do empresário, ex-vice-prefeito de Timbó e líder comunitário, Honorato Tonoli. Ele veio contar um pouquinho sobre sua história e falar de assuntos em geral da nossa comunidade. Honorato Tonoli, obrigado pela sua presença, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Olha, Evandro, foi uma satisfação o teu convite para participar dessa entrevista e também eu agradeço muito a todos os internautas que assistirem esse encontro aqui. Muito bem. Sr. Tonoli, a gente tem como costume, como primeiro questionamento, dar um espaço para que o nosso entrevistado faça uma autoapresentação em que ele possa já fazer um pequeno resumo da sua trajetória assim, de vida. Então eu gostaria de perguntar para o senhor a pergunta clássica: quem é Honorato Tonoli? Bem, Honorato Tonoli é um cidadão que veio, nascido do Ribeirão dos Tigres, de Benedito Novo, uma cidadezinha lá, que era quase tudo de origem alemão, e onde eu aprendi um pouquinho a falar o alemão também. De lá, então, eu parti para Timbó para estudar. Saí lá com 12 anos de idade, vim para Timbó, e ali comecei num ginásio antigo, comecei praticamente a minha vida. Com o tempo depois, eu vim praticamente definitivamente para Timbó, porque eu comecei a jogar futebol no Cruz de Souza de Benedito Novo e me transformei num bom jogador. E quem veio me buscar em Benedito Novo foi a União de Timbó. Ali então praticamente eu transferi a minha vida, a minha morada para o município de Timbó. Aonde que, com o tempo, eu comecei a estudar. E comecei a estudar na segunda turma do ginásio Rui Barbosa, fundado pelo Gelindo Sebastião Bussi, fundado pelo Urbano Bertoldi, formado pelo Hermínio De Marchi, fundado pelo Juvenal Cardoso Zanella, enfim. Me formei na segunda turma do ginásio de Timbó. E aí continuei estudando. Em 1958 me formei na primeira turma do contador de Timbó. Ali então comecei praticamente a minha vida profissional. Muito bem. Falando em data, Sr. Tonoli, o primeiro contato do senhor com Timbó foi, o senhor vinha de Benedito para cá? E voltava? Vinha de Benedito para cá e voltava com o ônibus do Ricardo Deghe, um ônibus antigo, histórico até, o ônibus do Ricardo Deghe de Benedito Novo. Isso foi mais ou menos em que época que o senhor estudou aqui? Isso foi nas épocas de 1950, 48, 50, até 55, e depois, claro, fui até 88, mas ali eu já estava no ginásio antigo, e no prédio do ginásio antigo, da escola alemã antiga, e aí eu morava lá, já era morador daquele prédio. Ali onde é o Roberto Leal? Onde foi o Roberto Leal? É, né? Perfeitamente onde foi o Roberto Leal, ali. Era uma escola antiga, feita de tijolos à vista, ainda feita pelos primeiros alemães que vieram para Timbó. Exatamente. Para que o internauta se situe, fica ali próximo aonde é hoje o Cine Teatro Municipal. Perfeito. É onde está localizado também o Campo do União. Sr. Tonoli, o senhor foi jogador do União e o senhor estava me contando que era meia-direita, né? Meio-campista, né? Sim. E como é que foi a sua participação? O senhor parece que era um jogador até muito requisitado na época, né? Sim, francamente, eu era um jogador competente, eu jogava bem, na minha direita, era um atacante de muita eficiência e era bem aplaudido aí pela torcida do União de Timbó. E nós disputávamos o campeonato regional aqui em toda a região, inclusive com participação de times de Blumenau, Guarani, Amazonas, outros times de Blumenau que participavam desse torneio, desse campeonato regional, onde que nós também participávamos, a União também participava. O senhor lembra quantos anos o senhor jogou? No União eu devo ter jogado mais ou menos
uns 7, 8 anos. 7, 8 anos. É. E na época era um período de glórias do União, né? Ah, sim, era um bom time, era um time respeitado. O senhor lembra de alguns nomes daquela época, de jogadores assim? Ah, dos timboenses, me lembro de alguns, né? Dos timboenses, eu me lembro, por exemplo, do Roland Repic, do velho, né? Do Kurt Repic, do Chico Heider, não me lembro mais outros assim, não, mas tem diversos que agora no momento me esqueço, sabe? Uhum. Muito bem. E paralelamente, Sr. Tonoli, o senhor jogava no União e tal, e o senhor já trabalhava em algum lugar ou só estudava? Não, eu praticamente só estudava. Porém, em 1955, se não me engano, o Walter Miller, que era diretor e um dos proprietários da Papelão, que ele foi 2 vezes vereador, ele foi deputado estadual, ele foi 2 vezes prefeito municipal, era um cidadão de destaque em Timbó em termos políticos, o Walter Miller. E eu tinha um grande amigo chamado Dr. Ulisses Longo, de Benedito Novo, da minha terra, que ele me conhecia e ele gostava muito de mim. Então, um dia ele foi falar lá com o Walter Miller. Sr. Walter, o senhor não poderia dar um emprego para um rapaz que eu conheço lá de Benedito Novo? Aí o Walter Miller, com o jeito de alemão dele, ele disse, sim, manda ele ir lá falar comigo. Então, me lembro que uma manhã eu fui falar com o Walter Miller lá na Câmara dos Vereadores, que ele era presidente. Então, eu fui falar que a pedido do Ulisses Longo, eu fui lá pedir um emprego para ele, que eu precisava, porque eu era pobre, precisava estudar, tinha que pagar a pensão aqui em Timbó, tinha que pagar os estudos, os livros, tudo que precisava, mas eu não tinha dinheiro para nada. Então eu disse, eu gostaria que o senhor me desse um emprego. Aí ele me olhou, ele disse, começou a fazer as minhas perguntas, de onde que eu sou, se de fato eu tinha vontade de trabalhar, né, e assim para frente. E no fim ele me disse, olha, Sr. Tonoli, que ele tratava todo mundo de senhor, eu também, eu era um guri, mas ele me tratou de senhor. Olha, Sr. Tonoli, o senhor vai voltar aqui a semana que vem, que eu acho que eu vou dar emprego para o senhor. E na realidade, na semana seguinte, então eu fui lá na Câmara dos Vereadores, falei com o Walter, ele disse, sim, pode chegar aqui, semana que vem você vai ser nomeado aqui funcionário. E aí, a semana seguinte, como se eu fosse assim, lá para um paraíso, eu fui lá e ele me fez a minha nomeação de diretor da Secretaria da Câmara dos Vereadores, que era o título desse emprego que existia na Câmara, diretor da Secretaria da Câmara dos Vereadores. E ali eu comecei a trabalhar. Trabalhei o tempo todo que ele foi presidente da Câmara e continuei a trabalhar na Câmara. Sabe por quanto, Evandro? Por quanto tempo? 33 anos. Quando eu comecei, a Câmara dos Vereadores de Timbó tinha 7 vereadores. E quando eu saí, tinha 9 vereadores. E eu fui o único funcionário nesses 33 anos, desde os 7 vereadores até os 9 vereadores, coisa que me orgulha até hoje. E depois de 33 anos, então, eu me aposentei. Então, com 33 anos, me aposentei como diretor da Secretaria da Câmara dos Vereadores e, graças a Deus, ainda hoje, estou aposentado nesse cargo. Muito bem. Sr. Tonoli, nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos com a sua entrevista e com mais detalhes sobre a vida de Honorato Tonoli. Muito bem.